Enquanto vocês se arrumam, eu vou falando por aqui. Bom dia, meu nome é Maurício Filber, eu sou o dramaturgo e diretor desse espetáculo. Essa é uma produção que está sendo realizada a partir do Fundo de Apoio à Cultura, que é um programa do governo do estado do Rio Grande do Sul, que é um edital chamado Juntos pela Cultura 2, que ele contemplou, se não me engano, 20 circulações de espetáculos pelo Rio Grande do Sul. A gente é uma dessas 20. E estamos passando por diversas cidades. A gente passou por Sapiranga, Santa Cruz do Sul, agora aqui em Camaquã. Daqui a gente vai para Lajeado e São Sebastião do Caí, Erechim, Passo Fundo e Rio Grande. Essas pessoas decoram. E aí, bom, vocês estão com os folders ali também, os marca-páginas, brinde para o pessoal leitor aí. Esse espetáculo começou em 2013, a gente foi contemplado com um festival no Rio de Janeiro, no Sexto Niterói em Cena, com melhor dramaturgia, só existia o texto do espetáculo. E aí, com essa conquista, a gente conseguiu uma pequena verba para poder fazer a montagem do espetáculo, e ele estreou em abril de 2014. Desculpa que ele olhou pra mim com um ímpeto de nossa. Tá. E aí, em 2014 ele estreou e a gente está completando logo mais 5 anos de estrada. A gente está com a apresentação número 47 e chutando a quantidade de público que teve aqui hoje, a gente vai terminar de contar, mas a gente está com quase 9 mil espectadores, o que para um projeto independente é algo muito legal. Olá. Então, gente, na verdade, eu queria abrir para o público, assim, né? Se vocês gostariam de fazer alguma pergunta, assim, do que vocês gostaram, do que não gostaram também, alguma dúvida, até sobre o processo. Então, se alguém levantar a mão... Não, a Nadine aqui, ela comentou que o ensino médio, Fundamental 2, costuma vir poucos espetáculos até para que seja juvenil adulto, né? Que tenha algum tema um pouco mais forte, que não seja infantil, né? Ela me comentou que tem uma demanda e uma necessidade disso. Então, por isso até é legal ouvir vocês, pra gente saber por que caminho ir, por onde ir, o que falar para os outros espetáculos que pensam em vir, que pensam em estar por aí. Então, se puder abrir com vocês ali, seria muito bacana. Qualquer comentário, pergunta, dúvida, seria bem legal. Da onde saiu a ideia da peça? De onde é que surgiu a ideia da estrela de 5 pontas, as 5 pontas da estrela? De onde é que nasceu? Vocês me entenderam? Não, tá ótimo. Eu adoro o nome da peça exatamente por causa disso, que já foi 5 pontas de uma janela torta, já saiu 5 portas de uma não sei o que, já saiu cada coisa bizarra, e eu me divirto. A ideia da peça ela surgiu há 7 anos atrás, na verdade, quando eu estava estudando sobre psicologia analítica, de um cara chamado Carl Gustav Jung. Tem uma teoria que fala sobre a projeção do amor romântico e a relação entre ânima e ânimos, que são 2 arquétipos do nosso inconsciente coletivo, que são o nosso... Hoje em dia é um pouco mais complicado de dizer dessa forma, mas fala masculino e feminino, mas a gente vai mais pro lado de yin yang, de sensível e ativo, de sensibilidade e ação, né? Tem mais do que masculino e feminino. Hoje em dia que masculino e feminino acaba sendo uma construção social histórica. Então, a gente trabalha dentro desses arquétipos, na parte romântica. E a projeção do amor romântico é isso, a gente tem um lado, ânima ou ânimos, é mais forte na gente. E no momento em que ele é mais forte na gente, a gente projeta no outro o nosso contraponto. E a gente entende o outro como aquela coisa um pouco antiga e um pouco boba, até que é a metade da laranja. Na verdade, um é uma laranja, o outro é um morango, né? Ou é um limão e uma banana. Ou é, sei lá, um melão e uma jaca. E aí dentro disso, a partir disso chamava Operetas de Amores Impossíveis. E aí era esse trabalho, eram 14 músicas, era um negócio gigantesco. E aí eu concatenei para 25 minutos e coloquei a parte dela criança e a parte dela adulta. A parte dela criança é um arquétipo conhecido como a criança cósmica, que é o nosso self, que é o nosso eu pleno. Que a criança, a gente estava comentando que a criança ela não tem uma relação tão forte com o próprio reflexo dela.
sei se vocês se identificam com isso, mas quando a gente é criança, a gente não se importa tanto em como a gente é visto, então a gente não se olha tanto no espelho, a gente está mais interessado em como a gente é sentido. A gente vai crescendo, vai ficando pré-adolescente, adolescente, adulto, e vai se preocupando cada vez mais com como a gente é visto pelos outros do que como a gente é sentido pela gente mesmo. E talvez vocês estejam nesse momento, porque é o momento em que a gente começa a tentar jogar para o outro a culpa das nossas frustrações e das nossas incertezas. Por isso projeção, de projetar no outro algo que a gente talvez devesse encontrar dentro da gente mesmo, num equilíbrio sobre o que a gente é, sobre o que a gente quer e o que a gente deseja. A gente fica preso às expectativas do nosso entorno e acaba desconstruindo o nosso próprio eu. E nisso a gente compreende que a centelha da infância, essa criança cósmica, ela não pode existir. Porque ela é engraçada, ela é divertida, ela é viva, ela é verdadeira. E a gente não pode mais ser verdadeiro porque tem alguém olhando. E a nossa criança não se importa se tem alguém olhando. Mas a gente se importa se tem alguém olhando. No momento que a gente se importa se tem alguém olhando, a gente modifica o nosso comportamento, a gente modifica às vezes até o nosso pensamento. A gente para de questionar pensamentos de grupo. A gente entende o grupo como algo que eu tenho que me adequar, me entender e me adaptar para poder fazer parte, porque na matilha de antigamente, da pré-história, a gente precisava de proteção. Hoje em dia a nossa proteção ela não é física, a gente não tem que caçar, a gente não precisa de alimento necessariamente. Ela é uma matilha social. E essa matilha social faz com que a gente adeque pensamentos e pare de questionar e comece a seguir como gado, né? A gente vai sendo empurrado e vai entrando para o abate. E o abate é a perda da nossa própria verdade. E nisso entra ela adulta, que é o arquétipo da sombra. A sombra é quando a gente está apanhando tanto das coisas, está consumindo tanto o nosso eu, está evitando de pensar, evitando de colocar para fora o que a gente realmente pensa, que a gente vai suprimindo isso na gente até o momento em que explode, a gente simplesmente vomita tudo em quem estiver mais perto. E aí nisso a gente começa a encontrar relacionamentos abusivos, a gente começa a encontrar assédio moral no trabalho, a gente começa a encontrar diversas situações que a gente vai acumulando nessa sombra até o momento em que a gente derruba isso em cima de alguém. Que aí num relacionamento, num familiar, em alguém do trabalho. E basicamente é dentro disso que eu construí a peça, dentro dos arquétipos da psicologia junguiana, e tentando trazer isso como personagens para os atores dentro dessa ideia. Tanto é que não é tanto personagem mais do que sensações de vivência e de existência. A gente entende até às vezes que os personagens não são tão importantes quanto o que está acontecendo em quem assiste, sabe? E isso, por isso que a gente pergunta tanto, como é que chegou em vocês isso? Como é que chegou? Porque chega diferente, porque são lacunas que vocês completam com coisas diferentes. Então isso pra gente é muito bacana. Eu não vi a ideia do personagem em si, eu não vi exatamente a pessoa formada, a menina ali, exata. Eu não vi isso, eu vi o sentimento aflorando e isso foi mágico. Então eu acabei viajando ali dentro e, cara, vocês estão de parabéns. O amor que eu acredito que é fora daqui também, vocês dois encenam. Ai, eu fiquei perdida ali, foi muito bom. Eu tava lá torcendo, beijo, beijo, beijo. Eu e todo mundo, mas a gente entende. E, cara, foi muito bom. O ursinho pulando, que eu descobri que era o ursinho no fim da peça. Sim, é algo muito incrível a ideia de vocês, é algo que eu também quero, assim, sabe? Mas é muito lindo, cara, vocês estão de parabéns. Minutos ainda. Aproveitamos. Eu queria saber qual a tua intenção em fazer a peça, o que tu pensou que a gente sentiria depois que assistisse. Nosso diretor não tinha pensado até hoje, mas ele vai bolar uma resposta. É muito bacana que no momento em que eu escrevi a peça, ela tem um sentido e ela tem uma construção. No momento que a gente começa a construir ela, dirigir ela e a ser influenciado por estes que aqui estão e por aqueles que por nós passaram, ela começa a construir outros sentidos e a gente começa a perceber outros espaços.
E aí entra aquilo que a gente comenta, que às vezes o nosso ensaio tem 3 horas, sendo que 1h30 a gente fica debatendo sobre a peça. Às vezes até todo, já aconteceu de ser todo. Porque pra gente é muito importante entender o que está acontecendo e às vezes o que cada frase está querendo dizer para que ela seja entendida pela gente, para que ela possa ser entendida de alguma forma por quem está vendo também. E aí nisso até passo aqui para os atores, para eles comentarem sobre essa construção. E não só a construção, mas como é que eles sentem que passa, como é que vem para isso, né? Que eu acho que é dentro disso a pergunta. É isso. Eu tentei várias vezes, mas é muita influência. Não, mas é o que o Maurício já tinha comentado antes. A peça ela tem várias lacunas, então tem várias interpretações e nenhuma necessariamente está errada, e essa é a beleza do teatro e da arte, porque nenhuma interpretação está errada em si. Aqui nós estamos em 4 atores, mas a peça originalmente é com 5 atores também, e eu sempre vejo um final diferente quando tem 5 e quando tem 4. Inicialmente eu sempre pensava que a Savini, ela se matava no final, quando ela tá tirando o casaco, ela tá tirando o sangue dela, e ela tá de preto, ela vai indo para as sombras e desaparece, tanto que ela fala que tomou remédios. Porém, quando tá com 4 atores, eu já tenho uma visão diferente, porque eu tiro o casaco, mas eu tô com um vestido verde. Então eu tô tentando buscar aquela centelha da infância, aqueles desejos, aquela vontade que eu tinha e que a vida vai me podando e eu vou deixando ser podada e eu vou tentando me reencontrar. Então ela vai pra cama, volta pro ursinho, então é como se ela fosse pro início. Ou que tudo isso pode ser um devaneio, daí já dá pra ir muito longe, dá pra ser tudo isso um sonho, porque todos estão descalços, ela tá de sapato, então pode ser que seja tudo uma memória deturpada, porque nem tudo que a gente lembra exatamente como aconteceu. Então dá pra chegar de qualquer forma em cada pessoa e nenhuma delas tá exatamente errada. Mas eu acredito que a principal intenção do Maurício era justamente de a gente refletir sobre onde a gente tá, onde a gente quer ir, onde a gente queria ir, e se a gente está mudando o nosso caminho porque a gente quer ou porque as pessoas estão nos influenciando a isso. Alguém mais quer? E eu acho também que isso que tu falou de aonde a gente quer ir, aonde a gente está e o que a gente já foi, querendo ou não, está tudo muito correlacionado com a própria existência. Então acho que talvez Maurício gostaria de ter dito, ou está dizendo, né? Gostaria de ter dito, está dizendo, esperamos que sim, sobre a existência em si. O que é essa existência, né? Então, porque ela fala, a criança fala sobre o universo, sobre o cosmos, né? Ela reflete sobre isso, e é uma criança de 10 anos, né? Então, o que esse tempo que talvez esteja completamente interligado, né? Que essa criança de 10 anos também pode ser adolescente, que está em crise existencial, porque tem que tomar certas decisões, e ao mesmo tempo essa criança ela pode ser adulta, né? Então é uma criança muito sábia, né? Uma criança que fala sobre coisas que normalmente crianças de 10 anos não falam, né? Ou falam, mas que tá muito interno, né? Que está muito interno, assim. Então, esse tempo, isso na minha percepção como atriz, pode estar completamente correlacionado. Todas as 3 fases estão correlacionadas, né? Ela pode ser essas 3 fases e essa narrativa inteira, ela pode ser um segundo só. Ela pode ser um breve segundo de existência, sabe? Um breve segundo de memória. Vocês já tinham uma... É nítido que agora, depois da peça, tantas vezes que vocês apresentaram, vocês têm uma intimidade bem legal. Uma confiança que dá para ver que vocês saltando ali, não estão nem aí, estão voando, parece realmente. Vocês já tinham alguma intimidade, alguma amizade? Antes de iniciar a peça, vocês já eram um grupo? Não. Quer falar? Você vai falar, Helena? Deixa eu, as outras vezes é sempre tu. É muita intimidade, entende? É demais. O Juliano já havia trabalhado com o Maurício anteriormente. Vocês fizeram teatro juntos, não fizeram? Então isso é trabalhar junto. Não necessariamente... Tá bom, eles estudaram... Eu estava te defendendo antes. Eles estudaram teatro, né? Juntos. Mas se conheceram. Tá. Aí o Maurício também estudou com a Bruna. Não, com a Bruna não.
Enfim, o Maurício já conhecia a Bruna. Eu, o Maurício, a gente se conheceu em um curso meio aleatório em Porto Alegre. Eu e o Juliano, a gente estava numa peça na época de comédia. Quando o Maurício me aproximou para me convidar para fazer essa peça não vê não sei qual é a palavra. Enfim, aí ele chamou a Bruna também, chamou o Juliano. Aí teve a Marta, que nem o Maurício direito conhecia, começaram a fazer os ensaios. É uma outra atriz que faz geralmente a versão da adulta. E ela é de Porto Alegre, a gente foi conhecer ela só no dia da estreia. Mas deu certo. E hoje em dia a gente geralmente ensaia um pouco mais juntos, mas não tanto. Coragem. E o Bruno e a Duda, que também não está aqui, eles entraram depois, em 2016, fazendo o Urso, que antes o Juliano fazia o Urso, e também o Cristóvão, que é o adolescente. Mas é interessante essa pergunta porque, querendo ou não, apesar de a gente não ter se conhecido antes, né, de ter conhecido uma atriz na estreia, na primeira estreia, né? Estreia primeiro. É muito interessante porque a gente tem uma intimidade muito bonita, assim. Então a gente tem isso, a gente estabeleceu um laço, a gente estabeleceu uma conexão muito intensa e muito forte, assim. Eu tenho um carinho por todos aqui e acredito que eles também têm por mim. Mas, enfim, eu acho que isso é essencial, assim. Uma coisa que a gente muito conversa é que em cena, para estar em cena, a gente precisa estar aberto, a gente precisa estar receptivo. Então, para isso a gente quase precisa despir a alma, né? E para isso é quase como se fosse um ato de amor. Atuar é um ato de amor. E quando a gente tem atores que estão contracenando contigo, que amam o que estão fazendo e que amam a pessoa que tu é, eu acho que esse ato se intensifica. E eu acho que isso afeta bastante, assim, a afetação, o carinho que a gente tem um pelo outro. Só para complementar, eu acho que também, como o Maurício tinha comentado antes, a gente conversava muito também, né? Os nossos ensaios não são apenas técnicos, no sentido de fazer marcação, passar texto, papapá. Ele inclui muita gente conversar, e no conversando a gente está se conhecendo muito, né? Então, quando a gente está conhecendo, a gente está estabelecendo essa intimidade, essa relação de afeto um com o outro. E aqui é muito engraçado porque a gente sente isso muito. É muito de ter o orgulho de com quem a gente está em cena. Para mim, isso, como artista, como ator, é fundamental. Eu preciso estar admirando a pessoa com quem eu estou contracenando, porque a troca é maior, né? Porque a gente consegue olhar no olho um do outro e o que eu estou falando é de verdade para ela, sabe? Mesmo que estejam escondido por trás de um personagem, mas existe ali também relação pessoal, né? Não, mas relação de uma amizade que transpassa, né? E eu acho que isso é muito importante e a gente conseguiu estabelecer em todos os que estão. Que bom que o objetivo nosso como atores, estar em cena, é passar a verdade, né? A gente trabalha isso antes, mas é muito bom saber que chega, que consegue chegar no público essa relação de que a gente sim se gosta, a gente tem uma afinidade, uma intimidade, um carinho de um pelo outro. E é muita questão de um estar torcendo pelo outro também, né? Enfim, pra mim é muito importante e que bom que chega no público. Obrigado, bom saber isso, é bom esses feedbacks assim. Mais alguma pergunta lá em cima? Enfim, como começou, ele tinha um texto, ele convidou eu e a Ana, inicialmente, porque, por querer trabalhar com a gente. Ele trouxe a Bruna, que ele conhecia numa oficina que ele tinha vontade de trabalhar com ela, trouxe ela, a Marta, que é a outra atriz também, ele conheceu de Porto Alegre, trouxe. Se estabeleceu assim, com pessoas que ele tinha vontade de trabalhar, não necessariamente porque éramos amigos, né, como a gente estava comentando. Foi pessoas com quem ele tinha, como ele até comenta, ele gosta de falar e eu concordo, que ele tinha vontade de trabalhar com pessoas de bom coração, né. Estou me colocando nesse grupo junto, vai ser palavras dele. Porque isso é importante para qualquer trabalho, né? Quando a pessoa está entregue, com vontade, com desejo de que dê certo, querendo bem, né? Tipo, não é uma coisa meio egocêntrica e sim coletiva, é a melhor forma, a melhor receita de trabalhar. Então, na verdade, começou assim, começou com pessoas com quem ele gostaria de trabalhar para esse espetáculo, né? Não quer dizer que a gente esteja somente aqui, cada um tem seus projetos independentes com outros grupos, com outros coletivos artísticos,
mas aqui nós temos esse projeto que quando tem a gente se reúne para isso, para a execução dele, né? Não sei se é mais ou menos isso que eu te respondi. Imagina, obrigado pela pergunta. Mais alguém? Alguma... Quer o microfone ou vai no que eu gosto? Tá. Eu queria perguntar para vocês que ensinaram, já passou pela cabeça de vocês, assim, um dia atuar e fazer parte do teatro, ou foi por acaso que aconteceu? Tu pergunta se a gente tinha o sonho de trabalhar com teatro antes. Tá, já que eu vou começar por mim. Eu sim, desde pequeno. Eu, desde pequeno, me criei vendo novela e meu sonho era fazer uma novela da Globo, né? Desisti disso no meio do caminho, acabei indo fazendo uma outra faculdade. Justamente, eu faço uma relação muito interessante com a peça, que ela desistiu dos sonhos, pelo que a sociedade espera dela, e eu acabei indo também nesse caminho. Tipo, chegou no momento de decisão, de ter que escolher uma profissão. Teatro, fazer teatro, tá, mas você vai fazer o que além disso? Você vai viver do quê? Eu acabei indo e fui fazer jornalismo, me formei em jornalismo, atuei na área há vários anos, depois de anos já formado e já atuando, que foi aquela coisa, tá, meu sonho ficou lá atrás, o que me movia, né, a minha centelha da infância, aquilo que faria meus olhos brilharem de estar fazendo, né, estava no automático. Então foi o momento de dizer, tá, agora eu preciso seguir e tentar encontrar felicidade em algo, fazer algo que eu ame realmente, né. Então isso na casa dos meus quase 30, terça quase 1 milhão, né. E pra mim foi assim, então existia esse sonho que ficou camuflado lá, escondido, adormecido, que acordou tardiamente, mas que bom, né, eu fico feliz de estar hoje realizando o que eu gosto. Eu é parecido com o Juliano, eu percebi que eu queria ser atriz perto dos 9 anos de idade, porque eu queria ser muita coisa, mas eu não queria fazer nenhuma delas especificamente. Percebi que eu queria ser atriz quando eu queria brincar de ser psicopata, porque eu tava vendo uma novela e achei bacana, mas na verdade eu só queria interpretar. Não, mas é porque eu não queria ser mais, de verdade. Então, aí eu cheguei na fase do Juliano também, de o que decidir fazer da vida. Eu acabei fazendo faculdade de nutrição, sou nutricionista, trabalho com isso também. E tento seguir as duas carreiras, o que é um pouco conturbado quando tu tem um trabalho full time e tem toda essa... carteira assinada, obrigada. E então acaba complicando. Mas é uma batalha. Assim, então, mas o meu desejo sempre foi querer ser atriz, que nem ele também sempre quis fazer novela na Globo, hoje tem Netflix, meu sonho é ir pro Netflix. Então vai mudando, mas eu gosto muito mais da questão do audiovisual, cinema, TV, do que o teatro, mas eu amo o teatro, eles são muito diferentes. Idem, também. Quando eu era criança, eu adorava ver filme, e aí assistia um filme e tentava interpretar o que aquela pessoa, aquela criança estava fazendo. Então eu sempre tive um carinho muito grande pela atuação, assim. E aí logo depois, com 14 anos, entrei no teatro, nas aulas de teatro, e eu pensei, tá, aqui eu posso fazer isso que eu faço em casa, na frente do espelho. Então foi basicamente isso, assim. E sim, foi um sonho desde pequena. E agora eu faço faculdade de teatro. Eu faço teatro e licenciatura, então para ser professora de teatro, mas, porém, entretanto, gosto e tenho um carinho enorme pela atuação, assim, apesar de querer ser professora em algum momento, não tenho como um grande foco isso, né? Eu tenho mais um foco maior ainda ser atriz ou diretora ou /i. Então, dirigi o diretor, dirigi esses dois aqui numa cadeira da faculdade. Então as coisas vão começando e a gente vai percebendo que o teatro também é outra coisa daquele sonho inicial, sabe? Aquele sonho inicial era isso, assim, né? Um filme, né? Hollywood e tal. Não que não seria interessante, né? Mas agora a gente vai percebendo que tem outras coisas que o teatro que são mais importantes, né? O teatro é um lugar em que a gente pode falar coisas, né? Então é um lugar, eu como mulher, eu posso ter um lugar de fala. Então na sociedade muito do que eu sou silenciada, no palco eu posso falar. Então, nossa, isso pra mim já é muito grandioso, assim, né? Também falando um pouco sobre o que ela disse, também a diferença entre teatro e TV é que no teatro é muito sobre a energia das pessoas, né? A gente tá aqui falando com vocês, tipo, sentindo o aplauso de vocês diretamente, podendo conversar, debater sobre isso.
Já na televisão é um lance mais... que nem a Paula tá gravando, quem assistir aquele vídeo lá não vai ter a sensação do que é a nossa energia aqui perto a perto quando a gente está conversando. Mas também voltando à pergunta, sim, eu também, quando eu era criança, desde criança, é o mesmo rolê de querer ser da Globo, querer ir pra Malhação, qualquer coisa assim, mas também é muito uma desconstrução de quando tu vai pegar na massa do teatro mesmo, quando tu vai tentar ser ator, tu vai desconstruindo alguma coisa e tu vai vendo que o prazer de atuar é muito mais sobre tu atuar do que tu tá na Globo, porque às vezes quando tu vê na televisão é muito... Às vezes pode ser um desejo de ser famoso, alguma coisa assim, e tu quer se inserir dentro daquele quadro. Então, também acho importante destacar que é muito importante o apoio de quem está perto de ti, porque tem muita pressão que isso não dá dinheiro, que isso não vai rolar. Então, o apoio dos pais às vezes é fundamental, ou até tu mesmo se apoiar, sabe? Quando ninguém mais acredita, tu acreditar, e creio que isso é uma parte muito importante. Ninguém vai apoiar às vezes, mas... acreditem. Maurício também. Também. Mas, na verdade, o que o Bruno fala é muito importante. Porque a gente tem uma relação com a autocrítica muito forte, e a gente tem uma relação com a crítica dos outros muito forte. E no momento em que a gente consegue ter uma autocrítica de não achar que tudo que a gente faz é ruim, e perceber onde é que a gente está fazendo algo legal de verdade, onde a gente está fazendo algo valioso e relevante, é muito importante a gente perceber isso. Porque talvez a gente esteja fazendo algo legal e tem alguém dizendo que a gente não deveria estar fazendo por ciúme, por inveja, por ego, por alguma coisa, porque a gente está melhor que ele às vezes. Então, do mesmo jeito que é importante a gente não deixar o nosso ego estourar e subir, a gente achar que a gente é superior que os outros, também a gente não pode pensar que a gente é inferior. A gente tem que entender, ter a autocrítica de entender onde a gente está fazendo algo bem, que soa muito pra gente, que, pelo menos pra mim, não sei se compartilham mais, que elogiar outra pessoa parece ser errado, elogiar outra pessoa parece, ela vai ficar se achando. Talvez não, sabe? Talvez ela só precise desse elogio também para saber que ela está no caminho certo. E aí fala, não fala que ele é bom, não fala que ficou legal essa atuação, esse texto, porque ele vai ficar se achando. Não, daqui a pouco é só isso que precisa para incentivar a continuar fazendo, a não desistir. Então, seja uma pessoa que diz as coisas boas. Seja uma pessoa de bom coração que entende quando outra pessoa está merecendo ouvir alguma coisa para continuar. Porque a gente para por causa dos outros, não por causa da gente. Se fosse o nosso sonho, só o que a gente quer, a gente não para. A gente é imparável. Agora é o resto do mundo que vai criando as barreiras e vai parando na frente e dizendo, dá a volta, dá a volta. E daqui a pouco tem 300 pessoas e a tua volta tem 8 quilômetros. A gente não precisava disso nesse mundo. A gente não precisa disso nessa vida. Eu não consegui muito assimilar o nome da peça com o enredo todo. Eu queria que tu me explicasse um pouquinho isso. A gente tem 5 arquétipos principais, que então são as 5 pontas de uma estrela, que a representação de uma criança, de uma estrela, ela é a simplificação aquela, sendo que uma estrela é uma bola de gás ou alguma coisa assim, nem lembro jeito, que ela emite luz, são fótons e são inúmeros, milhares, trilhares, oi? A maioria E isso é o mais legal de tudo, porque tem a ver com a dramaturgia também. Porque se o que ela está pensando é uma memória que pode ou não ter acontecido, então ela está vendo a morte da própria estrela. É isso aí mesmo. Mas são 5 arquétipos, 5 pontas, porque a estrela é uma de 5 pontas, é a representação que uma criança faz ao desenhar. E torta porque, enfim, ela não está muito certa. Os arquétipos estão descompassados. E como eles não estão em equilíbrio, então ela está completamente desconfigurada. Então tem as 5 pontas de uma estrela. Foi todas as letras, as palavras da... Acho que é a principal isso. Pode ser outra coisa, mas não faz 5 anos. Posso ter mudado no meio do caminho. Mas que pergunta a gente vai pensando enquanto fala, então... Eu queria perguntar para vocês, o que vocês sentem que mudou depois que vocês começaram a fazer o teatro? É meio uma resposta pessoal, creio eu. Acho que cada um tem um ponto de vista. Mas pra mim, me ajudou muito porque eu tava fazendo o que eu queria, eu tinha vontade, eu tava fazendo, me
começou a me realizar, eu me senti bem com aquilo. E vários outros benefícios muito comuns que várias pessoas falam, que é desinibição, tu saber falar mais. E querem falar cada um pouco? Eu acho que o principal benefício, assim, que me fez mais bem, assim, que me fez mais bem, redundante, enfim, o que me fez melhor. Eu acho que foi a oportunidade de olhar no olho de uma pessoa e olhar no olho de uma pessoa, de estabelecer uma troca sem medo e sem julgamento, sem essa camada de proteção que o Maurício falou antes, que às vezes é muito comum a gente se colocar nessa camada de proteção. Então acho que isso é o que me faz muito bem, possibilitar ou ter a coragem. Muitas vezes é difícil, apesar de que eu tô olhando para ti agora, no teu olho, é muito difícil, mas é bonito também, é poesia, né? E eu acho que estabelecer isso, estabelecer a poesia no mundo, eu acho que é uma grande transformação, assim. Quando eu queria ser atriz, era uma coisa muito rasa, tipo, eu queria atuar e era isso. Quando eu comecei a atuar, e eu considero muito tempo de quando eu comecei com o Maurício, que eu nunca cheguei a fazer cursos de teatro, eu fiz o curso do Maurício, vamos dizer. E eu comecei a ter um olhar mais crítico quando eu via um filme, quando eu via uma peça, um olhar, eu diria, mais sensível também com o outro, a questão da relação, entra na parte que o Bruno comentou também de toda a autoconfiança quando você vai falar. Então, tipo, uma apresentação, tanto na faculdade, no trabalho, enfim, isso melhora muito. Eu acho que o teatro, ele serviria para qualquer pessoa, independente de ela querer ser atriz ou não. Eu acho que isso cresce muito, a criar essas relações, improviso, confiança, adicção. Então, o teatro, eu não sei o que eu seria sem o teatro, sinceramente. Eu não sei quais seriam os meus ciclos de amizade sem o teatro, porque basicamente eu gosto de sair com as pessoas que eu conheci a partir do teatro. Então, basicamente, o teatro hoje é uns 90% da minha vida, mesmo que eu não consiga trabalhar 100% com ele. Mas sem o teatro, eu acho que eu seria uma pessoa que acorda, levanta, escova, vai trabalhar e dorme. Literalmente, só isso. Então, ele é basicamente minha vida. Para mim, eu acho que a grande questão da realização, né? Assim como qualquer profissão que se escolher na vida, tipo, o que diferencia é tu fazer aquilo que tu gosta. Quando tu faz aquilo que tu gosta, isso te transforma de todas as formas, né? Isso te faz bem. Mas, em relativo à questão do teatro, assim, além de tudo que foi dito, que é a questão de desinibição, de trabalhar a fala, a questão da troca do olho, né? Essa coisa de poder chegar em alguém e abraçar, isso que a gente é tão podado socialmente, né? Essa coisa de, tipo, tu encostou em alguém, a pessoa também não sabe como, e no teatro tu entende que o toque, o abraço, ele não é nada mais do que uma troca de carinho, é um encontro de duas pessoas, de duas almas que estão se trocando. E eu acho que também tem a questão do teatro como ferramenta de transformação de quem está assistindo, principalmente o teatro, assim, né? E a gente poder ter esse feedback de saber o quanto que a nossa arte, o nosso trabalho, ele está de repente plantando sementinhas. Às vezes é uma plateia gigante, uma pessoa vai sair transformada daquele dia, vai sair refletindo sobre, se questionando sobre coisas que a gente trouxe em cena. Para mim isso é uma grande questão, sabe? Dizer assim, ok, tudo vale a pena, porque parece que eu estou cumprindo minha missão na Terra, meio forte isso. Mas é de saber que tu está ajudando no processo evolutivo também. Não que, nossa, não é como se fosse um Deus, mas vai ser ajudando as pessoas. Mas é que eu acho que tem essa função com várias atividades, né? Vários trabalhos que a gente realiza, a gente vê alguém se emocionando, vindo nos dar um abraço, agradecendo por ter tido aquele momento de encontro, de reflexão. A gente pensa, poxa, aí valeu a pena. Não, esse é a melhor recompensa para nós, sabe? Para mim é isso, tipo, é saber, tipo assim, tá, por mais que seja difícil a área, não tem uma valorização devida, quando acontece qualquer troca, a gente fica assim, nesse feedback, a gente fica, tá, ok, é isso aí que vale, é para isso que eu tô aqui e eu sei que eu tô no caminho certo.
Tem uma coisa que o Rodrigo Lombardi fala que eu acho que faz muito sentido pra mim. Que é, ele fala que ele é ator e tudo mais, mas em um momento da vida dele ele desistiu. E aí o teatro ficou chamando ele, a arte ficou chamando ele. Então eu não sei o que vai de cada um, mas eu acredito muito em energias. Então se isso tá te chamando de volta, acho que é algo que tu deve persistir, sabe? Se tu acha que é o momento de dar uma pausa, mas aquilo volta pra ti e tu volta pra aquilo, acho que é mais ou menos isso. É o que eu penso que me faz, tudo ao meu redor me faz acreditar que é pra eu estar aqui. Então, o ano passado eu passei por uma grande crise de tentar desistir. Esses aqui me ajudaram mesmo, assim, porque é bem complicado. Tem muitos momentos em que a gente se olha e percebe o porquê eu estou fazendo isso, se é uma formação que eu tô fazendo na faculdade e eu sei que não é valorizado, não vai ter um grande retorno financeiro. Eu vou ter que fazer muitas outras coisas para lidar com o financeiro também. E não só isso, não é valorizado muitas vezes até o fato de conseguir estar aqui, entende? De ter um público muito grande. A cultura e a cultura da nossa sociedade não tem essa valorização de ir no teatro. Nossa, o ano passado foi aquele momento de pensar, tá, não rola mais. Mas aí eu percebi que o teatro, ele fazia parte de mim, assim como eu faço parte de mim, sabe? É quase como eu, Bruna, não posso deixar de ser Bruna, entende? Então, eu, Bruna, não posso deixar de fazer teatro. Basicamente isso, sim. Nem eu sei exatamente o que me motiva. Dá vontade de desistir o tempo todo. Dá vontade de desistir quando você lembra que você tem boleto pra pagar e não vai ter nenhuma peça naquele mês. Eu trabalho com dublagem também, então às vezes não vai ter nenhuma dublagem naquele mês. Eu sou nutricionista, então eu tenho uma outra profissão, que é basicamente o que faz eu pagar os boletos. Então entra sempre essa questão, por que eu continuo? Eu tenho a esperança ainda de que um dia eu consiga pagar todos os meus boletos com a arte. Porém, aí vem o nosso governo, dá essa desmotivação, e daí eu continuo. Eu acho que eu continuo porque entra nessa questão muito da Bruna. Eu, Ana, não existo sem ser atriz. Porque eu fui entrar no teatro com quase 18 anos. Antes disso eu ficava atuando na frente do espelho, ia criando meus textos. Minha mãe achava que eu falava com espíritos. Então, eu ia atuando do jeito que dava. Por exemplo, eu quero treinar o inglês, eu vou atuando em inglês sozinha. E eu gosto dessa troca, de atuar com outra pessoa, a pessoa entrar na minha loucura. Às vezes eu tô com uma amiga, às vezes eu e a Bruna, a gente começa a inventar uns textos sozinha. Só que não faz muito sentido sozinha. É legal ter essa troca com o público, ou então pode ser com um vídeo, alguém assiste o vídeo e te dá um feedback. Então, eu vou continuando tentando buscar isso. O trabalho é muito revigorante. Se a gente não precisasse do dinheiro para viver, daria para viver só de teatro, porque não teria nada para se preocupar além do que fazer o que gosta. Mas enquanto a gente não consegue isso, eu vou buscando a motivação em tentar conseguir trabalhar só com arte. Basicamente, é isso. Só pra comentar, assim, a gente tem que cuidar, acho só, porque do jeito que a gente tá falando parece que é impossível viver só de arte, né? E, gente, assim, é difícil, tá? Mas não é impossível. E tem muita gente que vive super bem. Tipo... não, ok, mas aqui parece que assim, alguma pessoa que de repente pode ter pensado, vai dizer, não, a gente não vai ter, se pudesse viver sem dinheiro, a gente viveria só de teatro. Não, gente, ok, é difícil. E eu conheço várias pessoas que estão no teatro e vivem, ganham muito bem mensalmente com o teatro, dando aula, apresentando, fazendo o que gosta, vivendo só com isso e não tendo uma preocupação. Varia de caso para caso, de iniciativas para iniciativas, né, e de oportunidades que surgem para cada um, né, isso também acaba sendo um fator. Exatamente, assim como em qualquer profissão. Qualquer profissão vai ser difícil, não vai ser fácil. Vamos dizer que sim, a arte é mais, mas quer dizer que a persistência, ela se mantém em todas as artes, né? Mas voltando à pergunta, sim, as dificuldades surgem, no sentido das dificuldades não, mas as dúvidas, né? E de pensar, não, vou voltar para o jornalismo no meu caso,
porque lá sim talvez lá eu conseguiria ter uma estabilidade, que no teatro, por eu não ser professor também, não ter uma formação nessa área, talvez possa vir a dificultar, porque eu quero ser só ator, né? Então, porque tem gente que é ator, é diretor, é produtor, enfim, tu consegue ramificar a área de atuação. Mas o que me motiva é justamente é saber que é aqui onde eu me sinto completo. Quando eu estou no palco é onde eu penso, agora eu estou preenchido de vida, né? É tipo essa coisa de vestir vidas, né? De vestir vida de outras pessoas, né? De outros seres e de estar ali vivendo isso, pra mim é o que me... Sempre. Quando surge a questão, não vou seguir mais, tá difícil, não vou continuar, basta eu subir aqui de novo pra ser preenchido, como se fosse um balão, que ele vai murchando, sabe? Quando tu não tá apresentando, tu tá na dificuldade, quando tu sobe aqui, ele ganha aquele sopro de novo. E que bom que ele infla e desincha também, né? Porque também não seria divertido se tivesse sempre cheio, né? É legal dar as murchadas pra tu ter o balão, tá, gente? Só pra deixar claro. Então é muito isso aí. É a sensação, a energia que estar aqui em cima nos carrega, nos energiza, assim. Eu acho muito engraçado porque todo ano eu digo que eu vou acabar com a peça, todo ano eu digo que é o último ano da peça. Gente, é assim, ó, eu tenho que levar essas crianças pra escola de volta. Mais 2 horinhas e tá tudo certo. Vamos aplaudir e agradecer. Pessoal, eu só quero agradecer, enfim, a vocês todos aqui, ao público que ficou, né, ao pessoal que conversou com a gente. Se quiserem seguir a gente no Instagram, é @as5pontas. Tem também a produtora, que é o @estudiofilber, Fulber com U. Mas lá vocês encontram também. Vocês podem procurar a gente individualmente, que também é muito legal. A gente troca uma ideia, pode conversar com a gente, é muito tri. Nossos stories são muito